Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rogério Conte, sou mágico e humorista, faço stand-up e mágica, tudo bem? Bom, me siga lá nas redes sociais, @RogérioConte77 é o meu Instagram, ok? Se você gostou, também vem pra cá, na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje estamos aqui com uma professora mais alto gabarito, que é a Tânia Almeida. Tânia, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, professor, e a todos da TV Relacionamento. Perfeito. Tânia, por favor, conta um pouquinho da sua trajetória e onde você nasceu também. Bom, eu nasci em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, Vila Formosa, e Legal. lá estou até hoje. Me formei no magistério, sou da época do magistério ainda. Mas para chegar ao magistério, que é a grande questão, né? Que as pessoas perguntam, por que você foi fazer magistério? Por que você foi fazer pedagogia? É assim, gente, eu falo que a educação ela nasce realmente nessa vertente que a gente tem humana. Porque eu pensava em tudo. O meu maior sonho no ginásio, no antigo ginásio, era ser arqueóloga. Eu olhava aquelas aulas de história, eu me deliciava em estudar o Egito, como até hoje. Mas nem tinha filmado Indiana Jones. Não, né? tinha, mas eu sonhava em ser um, entendeu? Até que a minha professora de história falou, Tânia, nós estamos no Brasil e essa distância, né? Eu falei, puxa, é verdade, né? Então eu preciso começar a focar. Fazia conservatório, mas fui percebendo que aquele universo educacional, de olhar os meus professores naquela época, mesmo sendo uma escola particular, eu era o número 49 da chamada, e eu ficava olhando aquela pessoa ali, no comando de 49 adolescentes, e imaginava, que profissão é essa? E quando chegou a 8ª série, na hora de tomar aquela decisão, eu fui para o magistério. Hoje eu tenho certeza que não foi por assim, sem pensar, na verdade foi algo exatamente por esse universo. Fiz o magistério. Já no magistério, e naquela época a gente ainda não tinha tantas escolas de educação infantil como nós temos hoje, mas era mais ou menos por ali que a gente começava. E eu fui percebendo a importância daquele universo. E essa trajetória de 30 anos de educação se resume em trabalhar como coordenador e diretor a maior parte do tempo em escolas de educação infantil. Houve uma necessidade muito grande, então, de me especializar em gestão de pessoas e nessa área da educação infantil. Descobrindo a importância da base, e nós chegamos aí em 2020, né, como a BNCC que diz, né, onde tudo isso começa. Então essa trajetória é realmente dentro da educação infantil, buscando a importância da educação infantil. E nesse caminho, professor, eu fui percebendo o quanto eu gostava de conversar com os meus pares. Né? Veja, conversar, trocar. Não é terminar uma especialização, um curso e dizer, bom, agora eu monto o curso e vou ensinar um parceiro. Não, era essa questão do diálogo. E aí eu fui me percebendo nessa questão da formação do professor. Chegou um momento então que eu fiz a escolha. E aí eu encontrei, né, na minha sócia, né, lá na Coletiva Educação, a forma de estar com esses professores e com os gestores. Então a gente diz assim, nós não ensinamos, nós trocamos, né, nós conversamos, a gente tenta construir a educação como a gente realmente acredita que ela seja. O para todos mesmo. Sim. Então a trajetória é uma vida inteira dentro da educação, pensando na educação e construindo com os pares essa educação. Quando você fala em educação infantil, na verdade assim, os seus maiores clientes são os pais dos alunos, né? Os interlocutores maiores, né? Exato, na verdade assim, eu falo que na educação infantil, quando você... Tudo bem que em todas as etapas, até que, né, a criança, o adolescente ainda dependam dos pais para isso. Mas quando você faz a matrícula de uma criança, você faz a matrícula de uma família. É verdade. Então, na educação infantil, a gente quer acreditar que quando esses pais vão a essa escola, mais do que pesquisar preços, mais do que pesquisar um espaço físico... É o confiar o filho lá, né? E essa... eu digo que é a somatória do que acontece em casa com essa escola, ou seja, essa escola agrega os valores dessa família. Então por isso que é imprescindível essa parceria e não romantizar essa parceria, né? É preciso que a gente pense com responsabilidade nessa parceria escola e família. A gente precisa vencer a barreira do assistencialismo contra a educação infantil, porque a gente fala em educação,
E tudo nesta vida, e principalmente a vida humana, a gente começa pela base. Ok. Então a gente forma um ser humano na educação infantil. Então a gente precisa quebrar isso. Então quando a gente fala que esse pai é a nossa relação, é o nosso cliente, mas a gente não pode esquecer quem é o centro disso, que é aquela criança em formação. Exato. Então a valorização da educação infantil e dessa parceria escola-família é imprescindível. Certo. Quando você fala em infantil, você começa de quanto tempo? Do berçário, né, do 0 mesmo até os 5 anos, né, que a gente contempla essa primeira, creche e educação infantil, né, então até os 5 anos de idade, com 6 a criança hoje. E é muito importante porque assim, eu participei do Instituto 0 a 6 e o que a gente aprendeu lá é que assim, se você conseguir de 0 a 6 anos, né, dar uma boa estrutura para a criança, você evita que eles virem chefes do tráfico, você evita que seja assim, qualquer malfeitura aí. Porque depois dos 6 aos 12 as crenças e valores, que também tem que ser muito bem trabalhadas, né? Mas é uma base. Eu digo que tudo que a gente quer ver de mudança na sociedade, a gente precisa começar na educação infantil. Eu não posso esperar uma criança, um adolescente de 12, 13, 14 anos. Então quando eu falo, por exemplo, em educação em trânsito, eu não posso esperar esse jovem completar 18 anos, por exemplo, para ir para uma autoescola. Eu tenho que entender que o trânsito faz parte da minha convivência social. Quando eu falo de inclusão, eu não posso falar simplesmente de uma inclusão de deficientes, mas de todo tipo de inclusão, né? Então eu vou aprender a conviver com os diferentes, porque eu sou diferente, não é só o outro que é diferente. E eu vou percebendo isso através da educação infantil. Então tudo aquilo que eu olho para a sociedade e quero como transformação, eu preciso ter consciência que é na educação infantil que eu vou começar esse processo. Então, quando a gente fala de montar um currículo da educação infantil, quando a gente fala de um planejamento de educação infantil, ainda é muito comum no Brasil se discutir culturalmente essa questão da alfabetização. Resumindo a alfabetização no ato de ler e escrever, né, na junção de uma consoante com uma vogal. É mais profundo do que isso. A alfabetização é a leitura de mundo. E essa leitura ele começa quando ele observa aquela formiga levando aquela folha e o universo está acontecendo dentro da cabeça dele. A neurociência já vem explicar isso, né? Todas as sinapses, né, no começo da nossa vida, a importância que todo esse ato concreto, né, de que a criança precisa manusear e não pode cair numa metodologia simplesmente de slogan de venda de escola. É preciso que aconteça realmente na vida dessa criança e o professor precisa estar ciente disso. E a valorização desse profissional, né? Porque o professor de educação infantil, na verdade, ele precisa investir muito nessa formação. Porque a gente está dando toda essa base para essa continuidade. Certo. E essa parte que você fala da troca, da parceria, isso é realmente muito importante. Com certeza. Porque ele não está nos livros. Exato. A gente não pode resumir a educação a teorias. Nós temos que beber das fontes, porque afinal de contas nós chegamos até aqui com um histórico de mundo, de grandes pesquisadores, desde a Grécia Antiga já fazem isso, mas assim, nós estamos no século XXI, nós precisamos pegar esses estudos, não deixá-los na teoria e colocar na ação. É como Paulo Freire diz, né? A palavra precisa estar junto com a ação, senão ela fica vagando no ar e a gente fica discutindo o que é mais importante, o que é melhor, e falamos isso em termos de teoria, mas não na prática. E a nossa visão e educação existe pelo aluno, né? Ok. Ô, Tânia, eu conheço muita gente, professores até, que depois foram convidados para ser coordenadores ou diretores, tal, não sei o quê, mas eles, muitas vezes, falam, não, eu prefiro ser professor. O que você poderia falar a esse respeito aí? Porque são desafios bem grandes, né? E responsabilidades muito maiores aí. Esse olhar aí, queria que você falasse um pouquinho. Porque tem muita gente que está assistindo a gente que fica nesse dilema também. É muito comum, né? Nas escolas particulares, geralmente o coordenador nasce naquela equipe, né? Da observação de um gestor, percebendo a dinâmica, a colocação desse professor na escola. Na gestão pública a gente sabe que existe normas diferenciadas, sim, mas no estado, por exemplo, de São Paulo, também é um professor, que a gente chama de professor coordenador, que também está sobre o olhar da gestão. Na minha trajetória foi como eu falei no começo, a maior parte foi como coordenadora e diretora.
Eu vou dizer que o meu começo foi muito repentino. A diretora me colocou com 19 anos na coordenação. Mas é claro que depois, com a experiência, você percebe assim. O seu olhar de sala de aula é muito diferente do seu olhar como coordenador, no sentido de estar à frente em liderança. Ali na sala de aula você lidera uma sala com alunos, com a sua proposta de aula. Quando você está junto com os seus pares, e essa é a grande diferença do coordenador, e aí entra o medo que o professor comentou. Quando você porque assim, a gente vai trabalhar com professores, né, que são pares, mas que são especialistas em outras disciplinas, com outras formações, e aí é a grande questão, saber liderar isso, né? E ao mesmo tempo saber se deixar liderar. Porque não é porque você assume como coordenador pedagógico, como diretor pedagógico, que as suas decisões sempre vão ser as incisivas, aquelas que são as melhores, porque dentro da sua equipe, ou naquela troca... só do seu ponto de vista. Exato, do comando e chefia. Não, eu acho que a gente tem que pensar exatamente, quando a gente fala, é muito falar em democracia, né, em gestão democrática, isso na prática é diferente. Nós temos que ouvir o outro. Então, muitas vezes, o professor tem medo de sair da sala de aula por conta de colocar em risco toda aquela convivência. Às vezes, naquele espaço, com aquelas pessoas, porque realmente o trabalho ele exige uma outra visão quando a gente fala em gestão de pessoas, em estar com pessoas. Porque essa troca é realmente muito delicada e muito importante. Bacana. Ô, Tânia, em algum momento da sua trajetória... deu assim, frio na barriga, ou você falar, puxa, preciso mudar um pouco, teve alguma coisa assim? Não? Sempre, né? Cada mudança é um frio na barriga, na verdade, porque quando a gente se propõe a mudar, fazer algo, a gente cai naquela ideia do costume mesmo, né? Isso eu sei fazer, então eu sei qual é o caminho. Quando você se depara, mesmo que seja um desejo muito grande, numa mudança radical, a gente sempre tem medo daquilo que está atrás, daquele muro que a gente decidiu passar, né? Aquilo que a gente não vê, né? Exatamente. Então, sim, eu acho que os desafios, a mudança, às vezes, inclusive financeiramente, você fazer retrocessos, você traçar outras estradas, sempre dá aquela insegurança. Mas quando você olha o todo, né, acho que quando você olha para a sua carreira, quando você olha para a sua vida, quando você olha para as pessoas e naquilo que você realmente acredita, você acaba superando o medo e construindo isso. É claro que não de uma forma irresponsável, muito pelo contrário, porque principalmente dentro da educação, cada passo que nós damos enquanto profissional envolve uma sociedade inteira. Então, assim, a gente tem segurança, mas tem a coragem pela transformação do mundo. A gente precisa acreditar nessa transformação. Perfeito. Isso daí é fantástico. Uma curiosidade aí, quando começou a pandemia, qual foi o olhar que você teve? Professor, assim, nós tínhamos lá na coletiva um ano todo traçado, né? Assim, quando a gente pensou nesse ano de 2020, com né? Faltas, com tudo, né? A logística toda. Toda a questão de estar, porque a gente conseguiu não só os nossos cursos internos, mas as nossas mentorias, estar nas escolas, trocar, e de repente a gente tem que fazer uma reprogramação. Então, eu vou dizer que foi sim, um dos momentos mais assustadores no sentido, você traça um plano, em 2 anos você começa a colocar aquilo naquilo que você chama de trilho, e de repente você tem que, junto com as escolas, que também, na sua grande maioria, tiveram que se reinventar, porque veja, quando a gente fala de uma grande instituição, com grandes estruturas, já foi muitas vezes o pessoal tem resistência ao novo. Exatamente. Também. Agora, quando você pega ainda uma escola, eu vou chamar de porte menor enquanto empresa, porque para mim escola, não importa se ela tem 30 ou se ela tem 30 mil. Mas assim, quando uma escola ela se estrutura de uma forma, ainda não está começando a entrar, mesmo que a gente ainda discuta muito isso, na questão tecnológica está batendo há tempos na nossa porta, mas a gente sabe que tem algumas escolas que ainda não estavam prontas. Então nós juntos tivemos que aprender com os nossos clientes, né? Então, assim, a gente teve que se reinventar todo mundo junto. Então, eu falo que 2020 é um ano de grandes aprendizados. Exato, verdade. Não, muito legal. Eu acho que foi um ano de... A educação, eu falo que a gente não pode voltar para o mesmo ponto, né? A gente tem que daqui entender que... Acho que não é nem questão de ser pegos de surpresa. Muitas vezes eu me pergunto, será que nós somos pegos de surpresa? A gente está num mundo e que a gente acredita dominar. Mas há esferas que vão além do humano,
que a gente não tem totalmente esse domínio, né? Então a gente precisa saber que a qualquer momento as coisas se transformam e a gente precisa estar pronto para a mudança, no sentido de, vamos lá, vamos estudar tudo isso e fazer essa releitura, saída, né? Exatamente. A desistência nunca, né? Exato, perfeito. Tânia, nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas e também os seus contatos. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Se você tivesse que começar a tua vida de novo, você faria igual? Olha, a gente falar que faria igual, depois de uma certa experiência, chegando aos 50 anos, com a vivência igual não. Mas sem dúvida nenhuma, eu entraria no conservatório, eu faria magistério, eu faria pedagogia de novo e seria na educação infantil novamente essa minha estrada. É aquilo que eu acredito. Enquanto pessoa, enquanto profissional, eu acredito que a minha contribuição, aquilo que realmente me move todos os dias é a formação do ser humano. Então eu faria assim, as mesmas coisas, pode ser que por caminhos diferentes, sim, com outras, exato. mas com certeza seria nessa trajetória educacional. Parabéns. Tá. Então vamos lá, os contatos, a gente tem o meu Facebook, é Tânia Regina D. Almeida. Se não me falha a memória, o Instagram tá como Tânia Regina Almeida. E o e-mail, né, é almeidatr.tra@gmail.com. E tem lá as nossas páginas da Coletivo também, que vocês podem nos encontrar para a gente trocar ideias e bater um papo. Tá bom. Tânia, muito obrigado. Eu que agradeço, Espero que você professor. volte outras vezes, porque é uma vida inspiradora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos mesmo e um grande abraço. Ok? Internautas, com os agradecimentos a essa professora fantástica, Tânia Almeida, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.